Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre a simplificação de frações algébricas. Primeiramente, vamos verificar aqui o que é uma fração algébrica. Bem, uma fração será algébrica quando, em sua composição, aparecerem letras no denominador, tá bom? Obrigatoriamente tem que ter letra no denominador para ser algébrica. Somente no numerador, ou seja, somente aqui em cima, ela não me garante ser algébrica, perfeito? Agora, o que a gente vai trabalhar aqui nessa aula é a simplificação desse tipo de fração. E aí vejamos aqui o texto. Para simplificar uma fração, fatoramos o numerador e o denominador. Ou seja, pessoal, poderemos ter situações dentro dessas frações onde não haverá a necessidade de fatorarmos nem o numerador ou, de repente, nem o denominador, tá bom? Mas o importante é que essa não fatoração, de qualquer forma, a gente consiga simplificar essa fração. Além disso, eu estou colocando aqui para você duas situações bem diferentes. Quais são as situações? Nessa fração aqui de cima, tá bom? Eu só tenho valores que, entre eles, aparecem multiplicações. Já na fração aqui de baixo, eu tenho elementos, onde aparecem adição e ou subtração entre os seus numeradores ou denominadores. Perfeito? Vejamos aqui, então, inicialmente, essa parte da letra A. Nós temos a fração 4a ao quadrado b ao quadrado dividido por 6ab elevado à quarta potência. Gente, embora de repente não apareça, mas saiba que entre todos os elementos existe aqui a multiplicação. Existindo a multiplicação, então, o que a gente pode fazer? Eu posso, de repente, simplificar a fração de modo que a gente elimine aqui alguns elementos, enxugando um pouco mais essa fração. Repare aqui comigo que o valor do 4, eu posso escrevê-lo como sendo 2 vezes 2. Professor, por que 2 vezes 2 e não 2 mais 2? Porque, gente, quando você simplifica uma fração, tá? Nesse caso aqui eu vou já te mostrar que a simplificação é você eliminar elementos iguais em cima e embaixo. E essa eliminação, ela só pode acontecer na multiplicação. Como assim? Por exemplo, se eu tiver 2 mais 2 mais 2, tudo isso dividido por 2. Devido ao fato de nós termos elementos iguais, eu posso cancelar esses elementos. Mas cuidado, eu não poderia fazer isso aqui, por exemplo. Por quê? Porque entre os valores, entre os elementos que pertencem ao numerador, existe adição. E na adição, a gente não cancela elementos separadamente. Até porque, veja bem aqui comigo, se eu fosse resolver 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Quando a gente elimina os elementos em cima e embaixo, automaticamente o teu denominador desaparece. Ele ficará igual a 1. Sendo ele igual a 1, não há necessidade de escrevê-lo. E aqui eu estou falando o seguinte, que quando nós temos esse resultado que sobrou, 2 mais 2 é igual a 4. E 4 não é igual a essa resposta. Então, tudo isso aqui está automaticamente errado. Não pode ser feito, tá bom? Agora, é diferente, de repente, quando a gente tem a simplificação na multiplicação. Na multiplicação, sim, eu posso e devo até cancelar elementos iguais em cima e embaixo. Até porque, fazendo isso, não alterará o resultado final que nós vamos ter dessa fração, tá bom? Então vejamos aqui. Como eu te mostrei agora há pouco, o 4 é a mesma coisa do que escrever 2 vezes 2. Assim como o 6 é a mesma coisa do que escrever 2 vezes 3. Então, são essas duas multiplicações que eu coloquei aqui para ti em cada parte dessa fração. Além disso, nós temos aqui a letra a ao quadrado, onde o expoente dela é igual a 2. Devido a esse expoente ser igual a 2, eu vou pegar essa base e escrevê-la 2 vezes. A mesma ideia funcionará para o b ao quadrado. De novo, o expoente dele é 2. Sendo igual a 2, eu pego essa letra b e escrevo 2 vezes. Vamos para essa mesma ideia agora aqui para o nosso denominador.
eu tenho 6 vezes A, B à quarta. Eu já te mostrei que o 6 foi transformado na multiplicação de 2 por 3. Bacana. O A só aparece uma vez, então só escrevo uma vez. Como esse B tem expoente igual a 4, eu vou escrever a letra B 4 vezes aqui embaixo. Então, estão aqui as 4 vezes. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou cortar, eu vou eliminar elementos iguais que estejam em cima e embaixo da fração. Sendo assim, repara aqui comigo, eu corto esse 2 com esse 2, pois eles são iguais. Aqui eu tenho um A com outro A, e eu tenho um 2Bs com um 2Bs. O que nos sobrou aqui então? Em cima me sobrou 2A, ficou aqui 2A. Embaixo me sobrou 3, juntamente com duas letras B. Só que essas duas letras B estão envolvidas em multiplicação. Automaticamente, então, B vezes B chegará a B ao quadrado. E assim a gente finaliza a simplificação dessa fração. E realmente a gente verifica o que eu te falei antes, que a simplificação de uma fração é você enxugar essa fração. Mas nem por isso o resultado, de repente, da divisão ele vai mudar, tá bom? É só uma outra forma de escrever essa fração. Perfeito? Vejamos aqui agora na letra B, onde na letra B nós temos operações de adição e subtração entre os seus, aliás, no seu denominador ou no seu numerador, tá bom? Quando você tiver, pessoal, operações de subtração e de adição, ou pelo menos uma delas, tanto faz, a simplificação é de forma diferente. Por quê? Porque a simplificação ela se dará por meio da fatoração. E aí você tem que analisar cada caso que aparece em cima e embaixo nessa fração. Analisando aqui então, vejamos. No numerador eu tenho A ao quadrado menos 9. Devido ao fato de o 9 ser escrito também como sendo a multiplicação de 3 vezes 3, e esse 3 vezes 3 ser igual a 3 ao quadrado, então eu tenho aqui a diferença de 2 quadrados. Onde, o que me diz essa regra? Bem, se eu tenho A ao quadrado menos 9, e esse 9 pode ser escrito como sendo 3 ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de cada um deles. Sendo assim, pessoal, acompanha aqui comigo. A raiz quadrada de A ao quadrado e a raiz quadrada de 3. Embora não apareça aqui na sua composição, saiba que a raiz quadrada possui expoente igual a 2. Perdão, possui índice igual a 2. E aí, como esse índice é igual ao expoente do radicando aqui dentro, então a gente pode cancelar cada índice com cada expoente. Fazendo esse cancelamento, automaticamente, a simbologia da raiz também desaparece. E aí o que vai nos sobrar? O A e o 3. Pela fatoração da diferença de 2 quadrados, eu tenho que fazer o seguinte. Os resultados dessas raízes serão colocados em adição e em subtração, separadas por parênteses e entre elas uma multiplicação. Então nós temos a fatoração dessa expressão como sendo A mais 3 vezes A menos 3. Beleza? Ok. Na parte de baixo agora, nós usaremos a fatoração por meio do fator comum em evidência. O que é isso? Bem, o fator comum em evidência é quando você pega elemento ou elementos que se repitam em todos os elementos que pertencem a essa expressão algébrica. E aí eu coloquei aqui para ti que o fator comum é 5. Mas tu pensa o seguinte, espera aí, professor, eu só estou vendo 5 aqui, aqui é o 15. Beleza, mas o 15 eu posso escrevê-lo como sendo a multiplicação de 3 vezes 5. E aí agora, reparem que fica fácil verificar que aparece 5 nos dois elementos, tá bom? Como 5 é o único fator comum, até porque a letra A só aparece no primeiro elemento, não aparece no segundo, então o fator comum dessa expressão é somente o 5. E aí como é que a gente faz para colocar agora esse parêntese? Simples. De 5A, se eu tirar o 5, que é o fator comum, reparem que sobrou apenas a letra A. Por isso que o A vem para cá. Do 15,
Como eu transformei na multiplicação de 3 por 5, e se eu tirar o número 5, me sobra somente o 3. E aí nós temos essa fatoração dessa expressão algébrica igual a quem? Igual a 5 que multiplica a mais 3. E aí tu vai me perguntar o seguinte, professor, beleza, como é que eu faço agora esta simplificação? Você tem que analisar, pessoal, aqui, cada um desses fatores. E aí você analisa e repara que A mais 3 é igual a A mais 3. Então, eu cancelo esses dois valores. Aí você vai também perguntar o seguinte, professor, o senhor está mentindo então para mim. Porque o senhor acabou de falar aqui em cima que eu não posso cancelar quando for adição. Detalhe, pessoal, importante aqui você verificar isso, tá? Estas adições, elas estão envolvidas num parêntese. Estando elas, então, envolvidas em parênteses, é como se eu tivesse um fator apenas, onde o resultado seria, esse fator seria o resultado dessa adição. E aí, além do mais, reparem que entre esses parênteses existe uma multiplicação, o que já bate também com o que fizemos aqui, ó. Eu só posso cancelar valores iguais em cima e embaixo se eles estiverem envolvidos em multiplicação, perfeito? Por isso que eu cortei o A mais 3 de cima com o de baixo. Fazendo isso, me sobrará então em cima o A menos 3, por isso que ele vem aqui na resposta final, assim como embaixo me sobrou somente o 5, o que vai ficar aqui também no nosso denominador. Então, pessoal, nesta nossa aula, nós trabalhamos aqui a simplificação de fração algébrica, onde, inicialmente, eu te mostrei como reconhecer e como definir uma fração algébrica, e além disso, te mostrei dois tipos diferentes de simplificação, onde nós podemos usar a simplificação com potências, ou também nós podemos usar a simplificação com a fatoração. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau!